Olá, eu sou o professor José Carlos de Oliveira e na aula de hoje nós vamos estudar o tema planejamento e uso de indicadores, sendo esta a primeira parte. Na Lei 11.445, que trata das diretrizes nacionais para o saneamento básico, nós vamos encontrar a seguinte descrição em um dos artigos, né? Compete, portanto, ao titular do serviço, no nosso caso, a municipalidade, formular a respectiva política pública de saneamento básico, devendo, para tanto, elaborar os planos de saneamento básico, estabelecer metas e indicadores de desempenho e mecanismos de aferição de resultados. A prestação de serviços públicos de saneamento básico observará o Plano Municipal de Saneamento Básico, que deverá contemplar, no mínimo, o diagnóstico da situação, a utilização de indicadores, os objetivos e metas de universalização. Vocês percebem que só nesta tela nós temos a repetição de várias vezes da expressão indicadores, não é? E indicadores de desempenho. Mas o que são indicadores? Na continuidade, na mesma lei das diretrizes nacionais para o saneamento, um dos artigos estabelece que a entidade reguladora, ou seja, a agência reguladora, observadas as diretrizes determinadas pela Agência Nacional de Águas e Saneamento, editará normas relativas às dimensões técnica, econômica, social de prestação de serviços públicos de saneamento, que abrangerão, pelo menos, os seguintes aspectos. E aí, novamente, padrões e indicadores de qualidade da prestação de serviço. No estabelecimento de metas, indicadores e métodos de monitoramento, poderá ser utilizada a comparação do desempenho de diferentes prestadores de serviços. E, no âmbito federal, a União, no estabelecimento da sua política nacional de saneamento básico, deverá observar as seguintes diretrizes: utilização de indicadores, e aqui, indicadores epidemiológicos, de desenvolvimento social, planejamento, implementação, avaliação de suas ações de saneamento. E esses indicadores são encontrados também no SINISA, que é o Serviço Nacional de Informação de Saneamento Básico. Bem, mas o que são indicadores? E aqui eu trouxe uma figura para tentar explicar de uma forma mais clara o que são esses indicadores. Nós vamos encontrar indicadores em todas as áreas do conhecimento. Eu quero trazer uma que reflete bem a necessidade de um indicador. Por exemplo, na área de segurança pública, né? Existe um indicador que diz o seguinte, que o número de homicídios por uma determinada número de população, da população, passa a ser, em aspas, bem grandes, né? Normal. Né? Então, por exemplo, 28 homicídios por ano em uma cidade de 100 mil habitantes está dentro de um padrão, aspas, de normalidade. Claro que essa afirmação que eu estou fazendo contraria vários estudos, enfim, e pode ser alvo de muitas críticas, mas eu estou utilizando apenas como exemplo. Né? Aquelas cidades que têm, por exemplo, o número de homicídios, né, acima de 28 por 100 mil habitantes, ela poderá estar ultrapassando aqueles indicadores de número de mortes toleráveis, digamos assim. Né? Mas, além desse exemplo, que talvez não seja o mais feliz, né, nós temos outros indicadores, como, por exemplo, de saúde pública. Quais são os números de pessoas infectadas com doenças de veiculação hídrica? Não é? Qual o número, o volume, a porcentagem de assaltos, não é? Em bairros com deficiência de iluminação? Não é? Quais são os indicadores, não é, que apontam para a evasão escolar,
quais são os indicadores de qualidade da água tratada, quais são os indicadores de esgotamento sanitário tratado, né? Quais são os indicadores de lixões, não é? Ou de municípios que estão fazendo o tratamento adequado dos seus resíduos sólidos. Vejam que a palavra indicador, ou indicadores, não é? Ela se presta a várias afirmações, a vários resultados, digamos assim. Então, nós podemos utilizar os indicadores em ações de planejamento dos planos municipais de saneamento para a construção das propostas de políticas públicas e para a elaboração do planejamento dos editais e dos contratos de concessão e parcerias público-privadas. E aqui eu colocaria também, né, o uso dos indicadores quando o próprio município presta os seus serviços. Né? Bem, nessa situação, nós vamos pensar como que o gestor público vai buscar os indicadores, ou como ele vai construir, não é, políticas, metas, processos através dos indicadores. Porque o indicador deve retratar uma dada realidade. Não é? Então, qual é o indicador de residências com acesso à água tratada? Qual é o indicador, o número de residências, não é? O esgotamento sanitário ligado à rede, não é? Enfim, nós temos indicadores das mais variadas situações para que o gestor público possa ter um parâmetro de avaliação de uma dada realidade. Bem, mas aonde buscar esses indicadores? E aí, eu trouxe a título de exemplo, não é? Esses indicadores do IBGE. E aqui vocês podem acessar esse site, não é? E nós vamos encontrar nesse site vários indicadores em cada uma dessas situações. Não é? Vejam que aqui nós temos, por exemplo, da Pesquisa Nacional de Saúde, não é? De saúde escolar, de produção agrícola, enfim. Mas, abrindo esses indicadores, nós vamos encontrar, por exemplo, indicadores de saneamento básico, não é? Por exemplo, de esgotamento sanitário. Qual o número, não é, de casas, identificado como economias? Qual o número de casas, residências, de indústrias, de comércio, enfim, de estabelecimentos agrícolas? Qual o número, não é, de unidades que têm acesso à água tratada de qualidade, esgotamento sanitário ligado à rede? Então, nós vamos encontrar nesses sites do IBGE todas essas informações. Essa daqui, por exemplo, a título de exemplo, eu selecionei Brasília, mas você pode selecionar a sua própria cidade, não é? E aí, dentro da sua responsabilidade como cidadão, você pode conhecer quais são os indicadores de um determinado serviço na sua municipalidade. Nós temos, por exemplo, aqui, os indicadores de água tratada. Né? Mais uma vez, eu coloquei aqui essa cidade a título apenas de exemplo. Aqui é o Brasil, mas aqui eu coloquei Brasília a título de exemplo. Né? Então, nós temos água, né? A população total, ou seja, quais são os índices de perdas de água, né? De consumo, de atendimento, enfim, de gasto com energia elétrica, de insumos. Né? Aqui a parte de esgotamento sanitário. Quais são, né, os indicadores de esgotamento sanitário da sua cidade? Basta acessar esse site, né, colocar o nome da sua cidade e você vai verificar quais são os indicadores. Ou seja, no parte do esgotamento, quantas casas, quantas unidades, né, estão ligadas à rede, como é feito o tratamento, quanto custa, qual o valor despendido, né, para esse tratamento. Nós vamos encontrar também, nesse mesmo, não é, indicador, os resíduos sólidos. Não é? Se na sua cidade existe tratamento desses resíduos sólidos, não é? Se existe um aterro sanitário, se é lixão, enfim. E aqui, águas pluviais, né? A drenagem urbana, não é? Como que funciona? Existe na sua cidade? Não é? Claro que esses painéis, né, de indicadores podem ser acessados com facilidade, e eu deixei na bibliografia, né, os links para acessar
esses indicadores, esses painéis de indicadores, para que você, não é, possa conhecer os seus direitos e buscar no gestor público a solução, junto com a comunidade, de alguma situação que você entenda que seja premente na sua cidade. Nós temos aqui também Sinisa, né, que engloba todas as informações fornecidas pelos municípios no que se refere a esses indicadores na parte do saneamento básico. Mas como utilizar os indicadores no planejamento e na construção do Plano Municipal de Saneamento Básico? Não é? Porque o Plano Municipal de Saneamento Básico, ele vai dar sustentabilidade, ele vai dar uma visão real daquilo que existe no município. Portanto, o Plano Municipal de Saneamento Básico, ele deve retratar, através de indicadores, quais são, quais são, né, os serviços prestados pelo município, qual o índice de abastecimento de água, né, como é feita a captação e o tratamento dessa água, como que, quantas unidades, né, quantas casas, chamadas de economias, estão ligadas à rede, qual que é o faturamento, qual que é a forma de tarifação. Então, vocês percebem que, para a construção de um plano municipal de saneamento básico, se exige necessariamente todas essas informações que são obtidas através de indicadores ou através de pesquisa na própria cidade para a construção dos indicadores, quando eles não existirem de forma facilmente acessível. Bem, por que isso é importante? Por que o Plano Municipal de Saneamento Básico é importante? Não só para que o gestor público e a comunidade tenham um raio-x, uma visão de como o município está, mas especialmente para que, nos contratos de concessão ou de PPP, ou mesmo quando o município estiver prestando serviços diretamente, ou quando o município participar de um consórcio, a municipalidade tenha elementos suficientes para participar da prestação direta ou da prestação por empresas privadas ou de um consórcio, tenha informações suficientes para dizer, ou para informar, ou para exigir, não é, um determinado tipo de serviço e metas para o cumprimento da universalização no seu município. Da mesma forma, no esgotamento sanitário, nos resíduos sólidos, não é? E na drenagem urbana. Portanto, em todos esses serviços, não é? O Plano Municipal de Saneamento é um instrumento de relevância para a construção da realidade daquele serviço, seja para prestação direta, ou prestação por empresas privadas, ou por consórcio. Portanto, o Plano Municipal de Saneamento, com todos os seus anexos, não é? Os demais planos setoriais, possam retratar com fidelidade qual é a situação do município. E aí que nós falamos em direitos e responsabilidades, né? Direitos do cidadão, né? Do contribuinte, de exigir da municipalidade a construção ou a busca da realização desses serviços em conformidade com o que se espera. E aí a municipalidade vai utilizar esses indicadores locais e comparar com indicadores de cidades que ela tem como referência. Não é? Então, por exemplo, os indicadores da nossa cidade, comparando com aquela outra cidade que, para nós, é melhor que a nossa, não é? Ela tem outros indicadores. Então, quais são as metas? Não é? Chegar próximo daquela cidade, chegar próximo dos indicadores daquela cidade. Não é? No sentido de buscar, seja no curto, médio e longo prazo, a realização do objetivo principal de tudo isso, que é a universalização. Não é? É por isso que a Agência Nacional de Águas e Saneamento se esforça, né, no sentido de padronizar as normas de referência, de capacitar os gestores públicos, não é, e levar conhecimento à população para a busca, não é, desse objetivo, não é, que é a universalização desses serviços. E aqui eu deixo alguns links importantes para que você possa entender com mais profundidade quais são os indicadores, não é, da sua cidade.
E claro que quando falamos de indicadores, mais uma vez, nós temos indicadores para todo tipo de serviço, não é? E situações, e nós vamos buscar nesses links, não é, os indicadores de saneamento básico para averiguar, ou para verificar, ou para constatar se a nossa cidade está dentro daqueles parâmetros das cidades que tenham bons indicadores, ou se precisamos investir mais, não é, a curto, médio e longo prazo para obter ou para alcançar a, a universalização desses serviços. Bem, mais bibliografia, e aqui eu deixo o meu muito obrigado e até a parte 2 desse tema.